Nesse último texto, vocês vão trabalhar a questão do desenvolvimento da escrita na criança, né? Então, o nome desse texto que vocês vão ler é Acesso ao Mundo da Escrita, né? Os Caminhos Paralelos de Lúria e Ferreiro, tá? Que foi escrito pela professora Maria Tereza Fraga Rocco, da USP. E aí, neste texto, a professora Maria Tereza, ela vem fazer um paralelo, ela vem fazer uma comparação para fazer, e a proposta dela é proporcionar o entendimento do que Lúria, né, que viveu há muito tempo, escreveu sobre este tema, que é o desenvolvimento da escrita na criança, e muitos anos depois, a Emília Ferreiro, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Emília Ferreiro ou já estudaram Emília Ferreiro em alguma disciplina ou em outro momento da formação de vocês, tá? Mas a Emília Ferreiro é uma psicóloga argentina, ela é latina como nós, né? E ela é doutora em psicologia, ela foi discípula de Piaget. O Piaget foi orientador dela no doutorado. Então, a Emília Ferreiro ainda, né, ela é contemporânea a nós, diferente de Lúria. A Lúria morreu já há bastante tempo. E aí, a Emília Ferreiro, ela vem dar uma contribuição para o entendimento e dos caminhos que a criança dá, né, dos passos que a criança dá, dos caminhos pela qual a criança percorre até adquirir finalmente o domínio da escrita, né? Quando é que aquela escrita para a criança, ela é representativa? Quando é que aquela escrita para as crianças, ela é realmente significativa, ela representa um pensamento, né? Então, assim como Lúria fez há muitos anos atrás, a Emília, ela veio e trouxe as suas contribuições já mais próximo a nós, mais contemporânea a nós, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento da escrita, a gente tem que tentar entender o que é a escrita. O que é a escrita, né? Para que serve a escrita? E o que a escrita nos trouxe em termos de humanidade? Ao longo dessa disciplina, eu venho falando para vocês que, de acordo com a perspectiva vigotskiana, nós temos uma linguagem que primeiramente essa linguagem ela está no nosso meio exterior, no nosso meio externo, para nós fazermos com que ela seja incorporada ou internalizada para o nosso sistema psicológico, né? E aí esse processo a gente chama de internalização. E aí Lúria, ele vem desta mesma proposta, Lúria vem com esta mesma perspectiva, porque Lúria e Vygotsky são parceiros, né, de teoria, são parceiros de formação, são pesquisadores parceiros. Lúria e Vygotsky conviveram, foram amigos, né? E a Emília Ferreiro, anos depois, ela compartilhou com Piaget a sua perspectiva, assim, interacionista, mas ela veio partir de uma perspectiva, assim como Piaget, de um processo endógeno do desenvolvimento, de um processo que acontece de fora para dentro. Desculpa, de dentro para fora, endógeno, de dentro para fora. Então, quando a gente pensa nos dois autores, eles são complementares nos seus apontamentos, nas suas contribuições, mas eles divergem em alguns pontos, assim como Piaget e Vygotsky divergiram, mas se complementaram, né? Então, quando a gente fala dessa escrita para a criança, a gente vai pensar que a Emília Ferreiro, gente, ela trouxe a ideia, né? Ela trouxe a ideia de que, a partir de um experimento que Lúria já tinha realizado há muitos anos, né? Há muitos anos, assim como Lúria, Emília fez um experimento com crianças, né? Fez um experimento com crianças de mais ou menos 4 a 5 anos de idade,
para entender quais são os caminhos, e assim vocês vão ler no texto, né? Quais são os caminhos, quais são os passos que aquelas escritas para a criança dão até se ter uma escrita representativa de um pensamento. Então, vocês vão ver, vocês que são alfabetizadores, professores, vocês, por exemplo, quando estão alfabetizando uma criança, né? Vocês veem que elas vão primeiro rabiscar, que elas vão primeiro fazer ali os primeiros registros, quando ela é muito pequena, e aí ela vai dando, né, passinhos sucessivos. Aí vem as garatujas, né? O que são as garatujas, né? São aqueles rabiscos maiores. E aí vem a questão de tentar representar o mundo a partir da escrita, até esta escrita ser realmente representativa desse pensamento, quando a escrita ela se torna conceitual, né? Então, esse experimento, de acordo com o que vocês vão ler aí no texto, nesse nosso último texto, que é muito legal, a escrita para a criança, ela passa por fases, ela passa por estágios, né? E aí a Emília Ferreiro, ela vai falar de hipóteses, a criança levanta hipóteses sobre o que aquelas escritas representam. Então, a escrita para a criança, ela tem características que vão desde o nível 1 até um nível mais avançado, até um nível mais representativo, que é quando essa escrita realmente ela vai representar a linguagem dessa criança, o que a criança quer representar. Então, a Emília Ferreira, ela vai falar de processos cognitivos, né? Processos cognitivos que fazem desde uma hipótese criada pela criança, hipóteses, né, da escrita, né? O que a criança acha que aquela escrita, que aquele rabisco representa, até a criança, quando for para a escola, e vai iniciar uma escrita, né, aprendida, uma escrita codificada, uma escrita quando a criança se apropria do nosso sistema alfabético, né? E aí ela vai representar realmente aquele pensamento, aquela vivência, e vai anotar aquele pensamento e aquela vivência através de uma palavra. Então, através de uma palavra escrita, né? Então, quando a criança olha, inicialmente, você pede para uma criança escrever, uma criança hipoteticamente de 4 anos, né? Assim, em casos muito raros, uma criança de 4 anos, ela vai ter domínio já do sistema linguístico, mas quando você pede para uma criança de 4 anos escrever, ela vai rabiscar. E quando você pergunta para ela assim, o que está escrito aí, João, Maria, né? O que está escrito aí, amiguinho? Aí a criança vai dizer, eu escrevi mamãe. Na cabeça dela, dessa criança de 4 anos, aquele traço, aquele risco é a representação da palavra mamãe. Para você vai haver apenas um risco. Mas para a criança, aquele rabisco que depois vai se transformar em uma garatuja, que depois vai se transformar em uma palavra, aquilo ali já são os primórdios da escrita para ela e são representativas para ela. Vocês estão entendendo? Então, quando vocês forem ler o texto, vocês vão entender mais profundamente isso que eu estou falando. Por quê? Os primeiros rabiscos, de acordo com a Emília Ferreiro, já são escrita. Diferentemente para a Lúria. Lúria vai ter uma perspectiva um pouco mais exigente quanto a considerar que aquelas primeiras escritas, aqueles primeiros rabiscos são escritas, são considerados escrita. Mas para a Emília Ferreiro, não. A Emília Ferreiro, ela vai considerar que aqueles primeiros rabiscos, tá? São realmente um primórdio da escrita. Então, para a Lúria é um pouquinho diferente. Lúria vai entender que para algo ser considerado escrita, é necessário que aquele registro gráfico, ele evoque a memória, evoque, né, a lembrança da criança. Porque, de acordo com os testes que eles fizeram, tanto Lúria quanto Emília Ferreiro,
De acordo com Lúria, quando você for perguntar para a criança novamente, em algum outro momento, o que aquele rabisco significa, a criança ela não vai lembrar o que é, né? Ela não vai lembrar. Então, a lembrança, a memória, para a Lúria é muito importante, porque memória é uma função psicológica superior, né? De acordo com o que eu já falei para vocês, tá? Só que a Emília Ferreira, ela não vai considerar da mesma forma. Ela vai considerar que aquele primeiro conjunto, né? Aquele primeiro registro que a criança está ali emitindo sobre o papel, já é uma escrita, e são esses pontos em que vão discordar estes dois autores. Então, é necessário que vocês compreendam que existem essas questões que são muito importantes quando você vai pensar em Emília Ferreira e quando você vai pensar em Lúria. Vejam, lembrem lá do modelo neuropsicológico de Lúria, lembrem lá que Lúria foi um importante pesquisador desta área, que vai estudar, que vai desenvolver um modelo neuropsicológico, né, de acordo com o que vocês entendem já. E nesse modelo psicológico nós possuímos um cérebro, né, totalmente capaz, totalmente eficiente, dividido em áreas que são organizadas e que funcionam de modo em conjunto, que funcionam concertadamente, né, como uma grande orquestra, cada ali tocando um instrumento, né, mas cada área do cérebro sendo responsável por uma função, e vamos ter aquela área responsável pelo desenvolvimento da linguagem, pelo desenvolvimento da fala, né? Então, Lúria se dedica nesta questão quando vai falar sobre o desenvolvimento da escrita. Gente, então, o que é a escrita? O que uma palavra representa para nós? Quando é que a criança, olha que mágico, né, que acontece conosco, quando nós conseguimos decodificar o pensamento. E o que através da escrita? Quando a criança consegue tirar da cabeça o pensamento, a palavra, e registrar no papel. Olha que mágico é este pensamento, né? Olha que mágico é este momento quando a criança descobre a escrita, quando a criança consegue escrever num pedaço de papel o seu nome, né? Quando a criança consegue escrever no pedaço de papel o que deseja ou o que está pensando, tá? Então, quando a criança ela vai e começa a rabiscar, de acordo com a Emília Ferreira, isso já é o primórdio, já é o início da escrita para a criança, tá? Então, é interessante vocês pensarem sobre estas questões, porque como vocês são professores, vocês têm que entender esse processo, essa psicogênese, né? Ou seja, o que é a psicogênese? É o processo de formação psicológico, né? Então, o processo de formação psicológico da escrita na criança se dá através de fases, se dá através de estágios, se dá através de momentos diferenciados que são importantes de serem considerados. Então, a escrita para a criança, ela é muito ligada, de acordo com esses autores, né, que eu estou falando especificamente da Emília Ferreira, a escrita para a criança, ela é muito conectada com a realidade, né, que a criança está vivendo. Então, a partir do momento em que a criança ela vai iniciar esse processo de desenvolvimento da escrita, a criança ela vai partir de uma hipótese silábica, né? Uma hipótese do que representa aquela escrita para a criança. Então, a Emília, ela vai falar de algumas fases, de algumas hipóteses, né? Que vocês vão ler ao longo do texto e que é interessante que vocês compreendam sobre esta questão. E aí, Lúria,
né, contemporâneo de Vygotsky, ele vai falar, ele vai dar ênfase principalmente a esta questão mnemônica, né, ou seja, a esta questão da memória propriamente dita, né? A criança, ela precisa realmente escrever e ler o que ela está representando ali. É diferente, né, do que a Emília Ferreiro vem colocando em termos do seu desenvolvimento, né? Então, a Emília Ferreiro, gente, ela vem falar que essas fases da escrita na criança, né, elas representam momentos bem distintos em alguns, porém equivalentes em outros, que vocês vão encontrar essa explicação bem detalhada aqui no texto, que vocês vão ter acesso assim que terminar esta videoaula. Então, gente, Emília Ferreiro, ela tem uma importância muito profunda quando nós vamos considerar o desenvolvimento da escrita na criança. Ela teve uma companheira de pesquisa, que foi a Anna Teberoski, e aí é importante que vocês, como professores, vocês entendam, né, essas contribuições desses importantes autores para a psicogênese, para o desenvolvimento da escrita na criança. É muito importante que vocês saibam, né, por que fases a criança vai passar até o desenvolvimento propriamente dito do que representa a escrita, né? Então, a Emília Ferreira, ela vai falar de fases, desde uma fase pré-silábica, passando por uma fase silábica alfabética e finalmente uma fase alfabética, né? Então, a gente vai partir de uma fase pré-silábica, que é quando a criança é bem pequenininha, que ela vai dando ali os primeiros movimentos, né? Quando ela ainda não domina esse sistema linguístico, quando ela ainda não faz associações, né, com os códigos linguísticos que nós possuímos, que isso aqui é o nosso alfabeto. Então, a criança, ela vai partir de uma hipótese pré-silábica, entrando em uma fase silábica, né? Quando ela vai começar ali a interpretar a letra, a sua maneira, ela vai atribuir valor de sílaba a cada letra, né? Então, você pede para a criança escrever borboleta. E aí ela vai representar a palavra borboleta de acordo com a captação do som, né, do valor que aquela letra representa para ela. Então, quando vocês estão no processo de alfabetização da criança, é muito visível essas fases que a criança vai passando, né? E aí nós vamos falar de uma fase pré-silábica, que é essa fase, né, ainda de hipóteses, né? E vai falar, depois da fase silábica, de uma fase silábica alfabética, que é quando a criança ela já vai ter uma representatividade maior desse sistema linguístico, né? A criança ela já vai misturar ali, né, uma lógica nessa linguística, uma lógica nesse registro. A criança ela já vai ter um domínio sobre a escrita, mas ela não vai ter ainda o domínio, né, sobre as regras da gramática, sobre as regras, né? A criança ela vai ainda estar em fase de aprendizado desse código linguístico, né? Às vezes alguns adultos ainda não dominam, né, esse sistema linguístico, porque é difícil para alguns entender como é que a escrita se dá, como escrever ou como falar uma palavra correta, né? E aí é importante você entender sobre esse processo, tá? Bom dia, Eliana. Bom dia, Eliana. Gostaria que você desligasse o seu áudio para não dar eco, tá? Eliana, desligar o áudio para não dar eco, ok? Então, eu tô falando aqui, para quem tá entrando agora, sobre o nosso último texto, tá?
que é o texto que vai falar sobre a Emília Ferreiro, que é um texto bem interessante sobre o processo de aquisição da escrita na criança. Então, nós estamos falando agora da outra fase da Emília Ferreiro, que é a fase silábico-alfabética, né? Quando a criança mistura a lógica da frase anterior com a identificação de algumas sílabas, né? A criança ela já vai estar ali conseguindo registrar, mas ela ainda não vai ter, né, o domínio desta escrita, desta ordem, desta lógica. Isso vai se dar na outra fase, que é a fase alfabética, quando a criança vai dominar, enfim, o valor das letras e das sílabas. Muito embora as crianças pequenas, nessa fase, e eu volto a dizer, alguns adultos ainda não dominam, não têm amplo domínio, né, do sistema linguístico, né, e cometem equívocos ainda durante o registro quando vão grafar, né, quando vão escrever e quando vão falar também. Então, essa aquisição da linguagem oral escrita para estes dois autores, tanto para Lúria quanto para Emília Ferreiro, são processos que passam por fases distintas que requerem tá? E aí isso é o importante desse texto, porque ele vai fazer uma junção tanto da perspectiva de Vygotsky, que aí é representado por Lúria, né? Quanto uma perspectiva do Piaget, que aqui nós temos nesse texto como representante a Emília Ferreiro. Porque para o desenvolvimento, e aí nós vamos pegar lá desde a primeira aula, tá? Quando nós vamos falar de cognição social, quando nós vamos falar dessa base biológica que nós temos, desde essa base biológica até o nosso convívio, a nossa inserção em um meio cultural, em um meio social, né? Como sendo essa conquista da criança do processo da escrita como resultado dessa base biológica estável do desenvolvimento, tanto desta base biológica quanto desta base cultural, né, que a criança vai ter dentro do seu processo de aquisição da leitura e da escrita, deste processo de aquisição da escrita, desta representação, desta formação de conceitos. É muito importante que vocês entendam a formação de conceitos, porque a formação de conceitos, gente, é um mundo de significados. O que é um conceito, né? É algo que tem um significado. Uma palavra sem conceito é somente um som vazio, já dizia Vygotsky, né? Uma palavra sem significados é somente um som vazio. Uma palavra que eu fale para vocês e que vocês não compreendam um conceito é somente uma palavra sem vocês conseguirem pensar. Então, é necessário pensar mentalmente, é necessário vocês representarem mentalmente esse conceito, essa palavra, esse conjunto de letras, né, para vocês poderem formar um conceito. E isso se dá, né, na interação do indivíduo com o seu meio. Então, é importante que vocês entendam que para Emília Ferreiro, gente, a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente, né? A leitura e a escrita ela não vai se dar espontaneamente. A criança vai estalar o dedo, vai aprender a ler e escrever. Não, né? Ao contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, uma qualificação de quem ensina, gente. Se vocês estão ali propostos a ensinar uma criança, vocês têm que estar qualificados para isso. Vocês têm que ter formação para isso. Vocês não podem estar na sala de aula sem formação e sem qualificação. É por isso que vocês estão em um curso de graduação na Universidade Federal do Pará. Vocês estão tendo a oportunidade de se qualificarem, né? Para poder estar em uma sala de aula sendo responsáveis pelo ensino de uma criança, né? Então, exige planejamento, exige decisão a respeito do tipo, frequência, diversidade, a respeito do tipo de frequência, a respeito das atividades que vocês irão propor.
Se vocês perceberem na nossa mementa, né, no nosso plano, eu estou partindo desde a origem, do início de tudo, e já cheguei no nosso último texto com relação a Emília Ferreiro, mas antes eu já falei de Piaget, né? Eu estou falando de Luria agora, mas antes eu já falei de Vygotsky, porque são os precursores, é da onde surgiu isso tudo. Então é necessário ter uma sequência, um planejamento, né? Ainda agora a Marta deu o seu testemunho, dizendo que para ela está sendo bastante produtivo. Então eu estou vendo que está surtindo efeito o planejamento de aula que eu fiz para vocês, né? Então, para Emília Ferreiro, você pensar em alfabetização, é necessário você ter uma metodologia, né, adequada para ensinar a criança a ler e a escrever, respeitando, claro, as etapas do desenvolvimento da criança. E aí a gente vai pegar Piaget, a gente vai pegar, né, todo o sistema cognitivo daquela criança como sendo um sistema cognitivo fruto e resultado de um processo de maturação cerebral, né, como um processo de adequação daquele conteúdo que você está tentando ensinar de acordo com aquela fase do desenvolvimento infantil. Se a criança está lá no estágio pré-operatório, se está no período operatório concreto, se está no período concreto, se está no período formal, tudo ali vai ter uma característica de pensamento, uma característica cognitiva. Então é necessário que você entenda esse processo, gente, quando vocês estiverem, né, ali pensando sobre esse processo de ensino e aprendizagem. Tá? Eu estou lendo aqui um slide que está falando sobre a Emília Ferreiro. Mas essas decisões são tomadas em função do que se considera como o papel do aluno e do professor nesse processo. Por exemplo, as experiências que a criança teve ou não em relação à leitura e à escrita. Incluem também os critérios que definem o estar alfabetizado no contexto de uma cultura. Então, qual é a experiência que os alunos de vocês têm com a escrita, né? Agora alguém falou, professora, a gente está iniciando agora nesse mundo da informática, né? Então imaginem isso com as crianças que estão iniciando nesse mundo da escrita. É o mesmo processo, né? Imaginem pensar que para a criança é uma descoberta, assim como está sendo para muitos adultos que fazem parte, para todos vocês que fazem parte dessa turma, uma descoberta. Pensar no estudo através do uso da tecnologia. Então, para a criança, imaginemos que colocar no papel um pensamento é um processo muito complexo, que exige estratégias metodológicas do professor, que exige competências biológicas. E quando eu falo competência, eu não estou falando como sinônimo de incompetência, eu estou falando de base biológica mesmo, de estrutura biológica, tá? Então, esses processos, e precisa de um contato com uma cultura linguística, com o mundo linguístico, né? Uma criança que nunca viu uma palavra escrita, como é que ela vai aprender? Né? Lembrem lá do Vitor de Aveyron, que eu sempre falo para vocês nas aulas, né? Então, por que o Vitor teve deficiências na aquisição da linguagem? Por que o Vitor teve, apesar de ter um cérebro, né? Por que o Vitor teve lacunas nesse desenvolvimento? Né? Porque ele foi privado ali no início da vida de um contato social, de pressões sociais, de uma comunidade linguística, né? Então o Vitor, ele teve ausências importantes nessa fase do desenvolvimento. Então é importante que vocês atentem para isso quando vocês pensem, né? Quando vocês estiverem pensando nestas questões que envolvem a aquisição da escrita nas crianças. Então, falar de Emília Ferreiro, falar de Luria, é falar, né, destas competências, é falar dessas habilidades, é falar dessa maturação, é falar do biológico, é falar do social, é falar
né, destas nuances que envolvem a aquisição do mundo da escrita pela criança, de acordo com estes autores, de acordo com Emília Ferreiro, de acordo com Lúria, de acordo com situações que envolvem ali este processo de domínio, vamos falar, de domínio da linguagem oral e escrita para a criança, ok? Então, é importante pensar que a criança, né, que está ali emitindo os seus primeiros rabiscos, a criança, ela precisa ser encorajada, ela precisa ser motivada, tá? Ela precisa ser ensinada corretamente. Ela precisa ser enganjada no mundo linguístico. Ela precisa ser apresentada ao mundo de letras, ao mundo de símbolos, ao mundo de signos, ao mundo de significado. É importante que a criança, toda criança chega na escola sabendo muita coisa. Nenhuma criança chega na escola como um papel em branco. Nenhuma criança chega, né, na escola, como se acreditava antes, como um papel em branco. Não chega. A criança, ela chega com conteúdo, gente. Ela chega com conteúdo da vida dela, ela chega com conteúdo do seu contexto cultural, ela chega com conteúdo de um contexto familiar. Então, o professor, ela deve partir, olha lá os pontos de ancoragem, né? A criança, os professores precisam pegar os pontos de ancoragem, aquelas bases que as crianças têm, aquelas bases que as crianças trazem para a escola. É importante pensar sobre isso quando considerar o aprendizado das crianças. É importante pensar, né, que as crianças, elas chegam já trazendo uma base para a escola, né? Hoje nós possuímos um sistema educacional bastante complicado, porque se você for pensar naquela criança lá no meio, né, de uma comunidade, que estuda em uma escola de uma cidade que não tem muito contato com tecnologias, que não tem muito acesso, né, a um mundo, né, que todo o tempo está se transformando, mas que ela está ali no meio da sua comunidade e ela convive com aquela realidade. Ela vai receber um livro que é produzido lá no estado de São Paulo, lá no Sudeste, que é de uma cultura totalmente diferente daquela cultura, né? O professor, ele tem o papel de decodificar isso. Por exemplo, se você está dando uma aula sobre as frutas, né? E lá na fruta, e lá no livro que vem lá de São Paulo, existe um morango, existe a mexerica. A criança lá aqui da comunidade, que faz parte aqui da nossa realidade, não sabe o que é mexerica, mas ela sabe o que é tangerina, que são equivalentes, né? Então, o professor, ele tem que transformar, adequar, para facilitar o aprendizado da criança, tem que adequar a realidade da criança, tem que facilitar esse processo. Então, pensar em psicogênese, pensar em aprendizado da criança, pensar que as crianças, elas partem de uma hipótese para decodificar esse mundo, é você pensar que você está abrindo horizontes, né? A escola abre horizontes para a criança, né? A escola abre, né? Vai colocar para a criança um mundo de oportunidades, mas é preciso que o processo para a criança seja traduzido pelo sistema educacional. Ou melhor, é preciso que o sistema educacional que o sistema educacional traduza para a criança de acordo com a realidade desta criança. Então, o professor, ele tem esse papel de facilitador, né? De acordo com Vygotsky, vai atuar ali a partir de uma ação pedagógica nesta criança, neste adulto lá, quando a gente vai pensar na educação de jovens e adultos, né? O professor, ele tem o papel de decodificador, entendem? Então, é necessário ter uma base biológica e é necessário ter
um sistema cultural para iniciar a criança e o adulto alfabetizar, e o adulto em processo de alfabetização, é necessário partir desses pontos de ancoragem, né, dessas bases, né, que as crianças, que as pessoas têm, para partir para um planejamento pedagógico. Então, a ação pedagógica ela vai se dar de acordo com o que o Vygotsky nos fala, lá na zona de desenvolvimento proximal, lembram? Ou seja, aquela zona em que a criança está ali num processo de aprendizado a partir do auxílio de alguém que já sabe mais que ela. Então, a ação pedagógica do professor vai se dar na zona de desenvolvimento proximal, na famosa ZDP, né? Na famosa área, né, de atuação de aprendizado que a criança passa dentro do seu processo, ou que um adulto passa, que vocês estão passando agora. Né? A minha ação pedagógica está sendo ativa na zona de desenvolvimento proximal de vocês. Vocês estão tendo acesso a um conhecimento novo com essa disciplina, né? E eu estou atuando como facilitadora desse processo. Né? Eu estou atuando como facilitadora. Então, não é simplesmente jogar o conteúdo para vocês, mas facilitar o processo. Fazer com que vocês, a partir do que vocês têm já, né, possam estar conseguindo assimilar esse conteúdo e acomodar, de acordo com o que o Piaget nos ensinou. Assimilar e acomodar, assimilar e acomodar. Vocês estão em desequilíbrio, em algum momento vocês vão entrar em equilíbrio, e vocês vão entrar em desequilíbrio de novo, e assim sucessivamente dentro desse processo, porque é assim que se dá o aprendizado, né? É no processo de ensino e no processo de aquisição, no processo de incorporação de novos conhecimentos, e aí acontece mesmo esse momento de ficar desequilibrado, até entrar em equilíbrio de novo, e vai desequilibrado, e vai em equilíbrio de novo, e assim sucessivamente. Mas o importante é que vocês saibam que o processo de ensino e aprendizagem se dá a partir da base biológica que nós temos e da inserção em uma cultura significativa em que nós somos inseridos. A criança privada, né, de um convívio linguístico, de um convívio da escrita, né, a criança privada desse mundo de significados vai ter, obviamente, dificuldades no seu processo de ensino e aprendizado. Eu costumo dizer que a criança é igual a massinha de modelar. A massinha de modelar você vai dando forma, né, de acordo com o que você deseja formar. A criança, ela é igual a massinha de modelar, você vai modelando ela de acordo com o que você está ali propondo para ela. Seja os seus filhos ou seja os seus alunos, a criança ela vai ser o que você, de acordo com o que você modelar. Então, ela vai estar ali absorvendo espontaneamente aquele conhecimento, aquele processo, aquele sistema, mas você vai ali, vai modelando, né? Você vai ali, vai formando de acordo com o que você tem como proposta para a criança. E é sobre isso que o nosso último texto vai tratar e que eu espero que vocês possam ler, reler. Se não conseguiu entender a primeira vez, como disse a Marta, né, tem que ler 1, 2, 3, porque é assim que se dá a aquisição, a assimilação e a acomodação desses novos conhecimentos. Então, leiam com muito cuidado esse texto que eu vou passar para vocês agora, tá bom?